Pronto, gente. De volta à arena. Quando eu recebi a notícia lá no meio do mato, que hoje nem mato mesmo é mais, porque as maiores qualidades do mato antes do Starlink eram o isolamento e a solitude que ele proporcionava. Mas, enfim, quando me veio a notícia, a frase que me veio à cabeça foi uma que o meu pai vivia repetindo, contando as conversas dele com o Fidel Castro nos primeiros dias depois da vitória da Revolução, quando ele ainda não tinha virado comunista. O governo revolucionário tinha se instalado lá no Hilton Hotel de Havana, onde as conversas rolavam madrugada fora na cozinha do porão do estabelecimento. E naquela época se falava muito que tinha uma conspiração para matar o Fidel, que respondia, ironicamente, com um risinho de canto de boca. Se me matam, se quedam com meu hermanito Raul. O Raul tinha ficado conhecido pela ferocidade dele desde a Serra Maestra. Ele matou metade dos revolucionários ainda lá, por causa de desavenças políticas e ideológicas. O Joe Biden poderia ter dito a mesma coisa. Se me matam, se quedam com a minha sucessora Kamala. Pois está aí, gente. É a isso que está reduzido o berço da democracia.3. Não tem ninguém no Partido Democrata inteiro, rodado o país de norte a sul e do Atlântico ao Pacífico, senão o Joe Biden e a Kamala Harris, numa mão, e o Donald Trump, que se elege, nem que seja só para evitar esses dois, na outra. O Partido Democrata não tem uma única história de sucesso para vender. Tudo lá está de ponta cabeça. Também o Partido dos Trabalhadores Americanos, portanto, tem o repúdio explícito da classe trabalhadora, da qual o Wisconsin, onde foi aí o primeiro discurso da Câmara, é um dos redutos. É um daqueles estados que mudam de posição e são decisivos para eleger presidentes, naquele sistema de voto deles, e que é um dos berços dessa classe operária que está rompida com os democratas americanos. Então, o Partido dos Trabalhadores americano tem o repúdio explícito da classe trabalhadora e o apoio maciço dos bilionários monopolistas. Parece, né? Há 100 anos que a oposição, entre aspas, está no poder e apodreceu, gente, como em toda parte. Na campanha dos democratas, chovem os bilhões dos trilionários, porque agora tem trilionários em dólares, Nas dos republicanos, discursam os Sean O'Brien, que é o concorrente não aparelhado lá da AFL-CIO, que é o sindicato mais tradicional lá, com aquele cheiro de PT. Esse cara, Sean O'Brien, é o presidente do sindicato Teamsters, e que foi o primeiro em 121 anos a falar numa convenção republicana para advertir. Nós precisamos chamar a Câmara do Comércio e a Business Roundtable do que elas são. Elas são sindicatos das grandes empresas. A lealdade deles é só com os balanços das empresas e com os preços das ações, não é com os trabalhadores. Enfim, gente, os Estados Unidos são o último da fila e, por isso, de menor índice de imunidade de rebanho, contra aquela pandemia ideológica que assolou o resto do mundo nos meados do século XX, a ter a sua própria história gramscianamente apagada. Isso aconteceu agora, só nessa última geração. Se isso que está instalado lá não é a exata volta do passado da Gilded Age, daqueles robber barons, eu não sei o que mais seria. Gilded de idade banhada a ouro, para mal esconder a podridão moral em que chafurdavam juntos
o poder político e o poder econômico, um para tornar o outro gigantesco no tapetão e o outro para regar a mídia e as campanhas do primeiro com bilhões, de forma a tornar eles invencíveis. Tudo histórias que a gente já viu, né? É uma mão lavando a outra e a água suja sobrando para o povão. Foi para acabar com isso e para impor controles democráticos ao poder econômico que o Theodore Roosevelt importou os remédios suíços do recall e do poder do povo de fazer e desfazer leis. O Partido Democrata, que, como tudo mais lá, também já foi excepcional, quando a marca registrada dos Estados Unidos ainda era o excepcionalismo, nessa era agora da geração sem circunstância, nessa era do pensamento de granja, né, alimentado com rações made in internet, né, chapou com o resto da esquerda mundial. E como ela não consegue mais se vender pela história do que ele propõe. Tem de esconder aqueles 100 anos de tragédias e de fracassos do socialismo real pelo mundo afora. Tem que tratar de soterrar aquela realidade numa infindável avalanche de mentiras. Então, gente, agora lá também é o de sempre que a gente já conhece daqui. Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. O que eles vão tentar colher lá, os democratas, é o que foi plantado, né? A ingenuidade da molecada de granja que nasceu ontem e a má consciência do transgressor, do drogado, do leniente com crime, do explorador de trabalho vil que foi crescer lá na China sem lei e o mais que a esquerda corrompeu na geração passada. O novo mote do país que fez a única revolução real contra o poder baseado no comércio de privilégios é morte ao mérito. Tudo passa na frente do esforço e do merecimento. A realidade é o que existe de mais irrelevante. Não importa mais a obra, só importa sob qual condição você nasceu, né? Nessa era aí de pecados originais irremissíveis. Quer dizer, se você é branco ou não branco, se você é macho ou é fêmea, se você nasceu hétero ou homossexual, se você é colonizador ou colonizado, e aquele monte de letrinhas aí a mais. Então, cara, é o dogma da hereditariedade imposto a ferro e fogo em nome da democracia. Tudo pelo avesso. Essa Kamala Harris não é Kamala Harris. Nem ela acredita no que está acontecendo com ela. A procuradora eufórica aí que fechou os olhos para o filho ladrão do seu ex-patrão, aquele que não respeitou nem a própria cunhada, como o Palhares, o canalha arquetípico do Nelson Rodrigues. Essa procuradora que fechou os olhos para quem usou o nome do pai e o nome da pátria para enriquecer a ele e aquele pai, né? Brande a lei contra o Donald Trump como um Alexandre Moraes de saia. Mas até ontem, gente, nem os democratas mais ferrenhos conseguiam apontar nela mais que os atributos com que ela nasceu. Ela é mulher, ela é negra e é só. Não importa mais quem seja o quê, gente, nem o que possa fazer pelos Estados Unidos da América. Tudo que é preciso a qualquer custo é falsear o império da lei para salvar a gente do sistema de perder a sua teta e de ter de responder um dia por tudo que está fazendo agora.